boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, nessa tarde de domingo, né? E eu queria nesse vídeo passar algumas informações para vocês. Muitos me perguntam, né, nas aulas e nas nossas conversas. Muitos me perguntam quais são os autores, quais são os documentários, quais são os doutrinadores que servem de base para as nossas aulas, né? E eu queria compartilhar isso com vocês. Esse vídeo é um vídeo curto, eu pretendo que seja curto, mas na realidade eu vou passar para vocês algumas dicas de leitura. E aí o foco na aula, no vídeo de hoje, na aula de hoje, vamos colocar assim, será na área da ciência política, tá? Então eu vou iniciar essa nossa conversa divulgando para vocês, dando dicas de livros, não é, autores da área da ciência política, alguns muito conhecidos, outros nem tanto, mas nem por isso desmerece a obra e o trabalho do autor. Como também eu vou trabalhar com vocês alguns da dica de filmes, de documentários que possam de uma certa forma aumentar a curiosidade de vocês sobre a área da ciência política, tá? Então eu estou aqui com alguns livros, e aí é uma coisa bem, a gente está mais num bate-papo mesmo, uma coisa bem informal. Eu separei alguns autores e vou começar pelos autores clássicos, né? Para quem quer iniciar na ciência política, eu recomendaria, e aí eu estou falando obviamente na área da graduação, essas leituras, algumas leituras são recomendadas também para pós-graduação, mas a grande maioria dos livros que eu vou trabalhar aqui são livros que são voltados para a graduação na área de direito, tá? No caso, tem uma disciplina que é ciência política, e aí, com a minha experiência de vários anos de sala de aula, eu vou passar algumas dicas para vocês, tá? Eu acho que o primeiro livro que a gente poderia trabalhar, não é, nesse vídeo, é esse aqui. É o curso de Ciência Política do professor Paulo Bonavides, da editora Malheiros. Curso de Ciência Política do professor Paulo Bonavides, da editora Malheiros. O Paulo Bonavides, ele ainda é vivo. Ele recentemente recebeu até uma homenagem aqui na Paraíba, não é? Ele é de Patos, ele é paraibano, mas mora atualmente no estado do Ceará, em Fortaleza. E Paulo Bonavides é tido não só como cientista político, mas como constitucionalista de inspiração democrática, né? O Paulo Bonavides mais numa visão, como é que eu posso dizer assim, uma visão mais teórica, uma visão não tão dogmática do direito constitucional. O José Afonso da Silva, esse sim, com a visão mais dogmática do direito constitucional, mas eu diria a vocês que o Paulo Bonavides, ele é um autor que transita muito bem entre a ciência política e entre o direito constitucional, tá? Na ciência política ele tem esse livro que é um clássico, né, que eu mostrei aqui para vocês, Curso de Ciência Política. É um livro que está sendo sempre atualizado, tá? E que eu recomendo como um início de leitura para quem quer enveredar ou quer se aprofundar nessa área, na área da ciência política, tá? Um outro autor que eu julgo também bem interessante é o Reinaldo Dias, Ciência Política, da editora Atlas. É um manual bem básico, né, que aborda os clássicos da política, Montesquieu, Maquiavel, Max Weber, e dentre outros. E é um livro também que é de uma leitura muito fácil, uma leitura muito tranquila. Os alunos de graduação
Eu recomendo muito esse livro, porque ele é de uma leitura tranquila, de uma leitura fácil, de uma leitura prazerosa, em que vocês podem, de uma certa forma, aumentar o conhecimento de vocês na área da ciência política. Vocês podem complementar as aulas de vocês com seus professores com essa obra aqui do Reinaldo Dias, Curso de Ciência Política, da editora Atlas. Eu trouxe esses dois, são dois livros básicos, né, na área da ciência política, que eu reputo como livros básicos. E aí vamos tentar aqui trabalhar outros autores, outros temas. Né? Esses dois dão uma visão mais geral da ciência política, são, vamos colocar assim, manuais. E vamos agora trazer alguns autores que vão trazer uma visão mais específica da ciência política. Tá? Muitos alunos me perguntam, eu também, além da minha formação jurídica, eu sou historiador, né, de formação, digo isso sempre com muito orgulho, com muita alegria. Eu sou historiador de formação e geralmente nas minhas aulas eu gosto sempre de contextualizar, fazer aquela contextualização histórica. E os alunos perguntam muito para mim qual livro eu indicaria quando a gente trabalha a questão da história, mais a história do Brasil. Eu recomendo, em História do Brasil, um livro sobre História do Brasil, eu recomendo esse aqui, esse manual, História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. O Boris Fausto, ainda vivo, ele é um autor que ele é especialista, vamos colocar assim uma aspas aí, em Revolução de 30, colocando aspas na palavra revolução, só dar uma discussão historiográfica, uma discussão conceitual que não cabe aqui neste momento, mas eu recomendo esse trabalho do Boris Fausto, tá? História Concisa do Brasil, que é um trabalho muito tranquilo, é um trabalho, uma leitura muito fácil, muito prazerosa também, né? É um estilo manual, obviamente que ele dá uma visão geral da história do Brasil e com certeza é uma leitura que vai ajudar também bastante nas pessoas que querem, eu não diria se aprofundar na história do Brasil, mas para ter uma visão, realmente uma visão mais abrangente, mais contextualizada dos temas que nós abordamos em sala de aula, tá? Então, História Concisa do Brasil, do professor Boris Fausto. Acho que sobre partidos políticos e história das eleições no Brasil, eu tenho um trabalho que eu não conhecia, passei a conhecer esse trabalho, conhecia de nome, mas eu passei a conhecer esse trabalho, acho que há uma semana atrás, eu pedi o livro, que é esse aqui, que eu recomendo também, História e Teoria dos Partidos Políticos no Brasil, do Afonso Arinos de Melo Franco. História e Teoria dos Partidos Políticos, História e Teoria dos Partidos Políticos no Brasil, do Afonso Arinos de Melo Franco. Tá? Esse livro ele tem uma história bem interessante. Esse livro ele é na realidade de 1948, a primeira edição dele. Na realidade, esse trabalho foi a defesa da Cátedra de Direito Constitucional da Universidade do Brasil, à época, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o Afonso Arinos defendeu no concurso, tá, para professor catedrático. E é muito interessante porque esse trabalho ele dá uma visão, uma boa visão da teoria e principalmente da história dos partidos políticos do Império. A história dos partidos políticos aí durante a República do Café com Leite, República dos Coronéis, como você queira chamar, né? As pessoas, enfim, tem várias nomenclaturas. E também ele vai fazer uma análise sobre os partidos na era Vargas, como também no pós-1945, principalmente sob a égide da Constituição de 1946. Então ele faz uma análise, uma leitura também bem tranquila, bem fácil. Eu li esse livro
semana passada, li como é que eu posso dizer a você, de um fôlego só, né, porque é um livro muito tranquilo também e que traz uma visão bem interessante da história dos partidos políticos aqui no Brasil. Eu acho que um grande destaque do livro, onde o livro, a meu ver, ele tem mais força o livro todo ele é interessante, mas eu acho que na parte de Império, o Afonso Arinos ele foi primoroso, onde ele faz uma análise bem interessante sobre o papel o Partido Conservador, o Partido Liberal, das lideranças políticas daquela época, da legislação que abrangia esses partidos. Então é uma leitura também para quem quer conhecer um pouco da história dos partidos políticos no Brasil. Eu recomendo esse livro, que é um livro de 1948. Essa edição é de 1974, mas é um livro que se impõe ainda hoje para quem quer conhecer a história das eleições, a história principalmente dos partidos políticos aqui no Brasil, durante o Império até 1946. Tá? Um outro livro que eu recomendaria aqui para o nosso debate, para a nossa aula, não é esse aqui, sobre constitucionalismo. Antes de mostrar o livro, um dos cursos que a gente ministra, né, na disciplina de Ciência Política, que é uma introdução, que é uma base, né, do direito constitucional 1, né, onde você, na parte de direito constitucional 1, onde você vai ver a parte, a questão do preâmbulo constitucional, a questão dos direitos fundamentais, onde você vai ver a classificação das constituições, tá certo? O poder constituinte originário, poder constituinte reformador, enfim. E, né, em direito constitucional 1, mas no meu caso, na disciplina de ciência política, eu gosto de fazer uma introdução com o chamado constitucionalismo e a chamada formação constitucional brasileira. Os alunos perguntam, professor, mas tem algum livro que a gente possa indicar? Tem um livro que é um livro clássico, que é esse aqui, do Paulo Bonavides e do Paz de Andrade, tá? História Constitucional do Brasil, da editora da OAB, do Conselho Federal da OAB. É um livro você pode observar, um livro muito grosso, né? Porque não se assustem, porque esse livro também ele traz os documentos, ele traz as constituições, isso é bem bacana, porque agiliza muito o trabalho, tá? Então ele traz a teoria, mas também traz a análise, então mas também traz as constituições. Mas eu também indico um outro trabalho que é do Senado Federal, que são as constituições brasileiras, tá? Você encontra em PDF essas constituições brasileiras no site do Senado Federal. São pequenos manuais que trazem também a história do constitucionalismo brasileiro. Cada constituição vai ter uma plaquete, vai ter um pequeno trabalho referente a cada constituição. Agora, esse livro que eu mostrei para vocês é o clássico, né? É o livro realmente denso e é o livro que vai trazer com um pouco mais de profundidade o debate e as discussões sobre as constituições brasileiras. Tá? Tem uma parte também sobre constitucionalismo, e aí falando da história constitucional brasileira, eu estava vendo esses dias uma análise, né, do Afonso Arinos de Melo Franco, aquele do autor de Teoria dos Partidos Políticos, uma análise que ele faz da Constituição de 1967. E ele faz essa análise nesse livro aqui, que é um dos livros que compõem as suas memórias, Planalto, de Afonso Arinos de Melo Franco. Ele faz uma análise sobre a elaboração da Constituição de 1967. Não é? O Afonso Arinos, à época, ele era senador.
determinado momento, ele à época faz uma dura crítica ao projeto de Constituição liderado por Carlos Medeiros, que chegou a ser, que era ministro do Supremo Tribunal Federal e depois renunciou, pediu aposentadoria, no caso, não renunciou, pediu aposentadoria, perdão, para ser ministro da Justiça do governo Castelo Branco. E foi esse Carlos Medeiros que tinha sido chefe de gabinete do Francisco Campos, que foi ministro da Justiça do Getúlio, né? O Francisco Campos, que foi o ideólogo, ou melhor, o idealizador da Constituição de 1937, o que tem um perfil altamente autoritário, corporativo, né? Mas o Carlos Medeiros foi chefe de gabinete dele, vamos colocar assim, um discípulo do Francisco Campos, né? Na área do direito, na área do direito público, inclusive. A área do Carlos Medeiros é o direito administrativo. Mas esse Carlos Medeiros foi o autor do projeto de Constituição, onde o Afonso Arinos faz duras críticas a esse projeto em vários discursos no Senado Federal. O último discurso, salvo me engano, foi no dia 16 de janeiro de 1916, ou foi 20 de janeiro de 1967, onde ele faz críticas a esse projeto de Constituição, que era um projeto do ponto de vista, como ele mesmo afirma, do ponto de vista formal e do ponto de vista material, a Constituição ela era ruim em todos os aspectos, tá? Mas é importante, né, essa análise que ele faz, porque é um político que era um político de muita dignidade e que faz uma análise aí muito pertinente sobre as tratativas legislativas que levaram à Constituição de 1967. Tá? É uma Constituição pós-ditadura civil-militar, na vigência, perdão, da ditadura civil-militar, mas pós-golpe civil-militar de 1964. Tá? Falando de 64 também, eu estou aqui com alguns livros também que vão trazer uma visão bem interessante sobre o papel sobre o período do autoritarismo aqui no Brasil, né, pós-64. Acho que um livro também bem interessante, de um historiador também vivo, um cientista social, que é o José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho é um grande historiador, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Ciências. Eu tive a honra de, em 3 oportunidades, estar com o José Murilo, tá? Seja na Academia Brasileira de Letras ou em eventos aqui mesmo na Paraíba. Tá? E aí ele nos brinda com esse trabalho, as Forças Armadas e a política no Brasil, onde ele faz uma análise do papel das Forças Armadas na política brasileira. E aí é uma análise que ele faz aí, uma análise passando pelo Estado Novo, passando pela Era Vargas, enfim, no pós-64. Então é um livro bem interessante também, que vai trazer a visão, qual o papel dos militares na política brasileira. Né? Os militares sempre teve um papel de destaque na política brasileira. Se você for observar aí, desde a época do Império, passando aí pela República, desde a Guerra do Paraguai, passando pela República, pela Revolução, entre aspas, né, Revolução de 30, você vai ter aí os militares agindo ativamente na política brasileira, seja em 64 também, enfim. Tá? Um outro trabalho que eu acho bem interessante também, que eu queria trazer, é esse livro aqui de um grande companheiro, de um grande brasileiro, esse já falecido, meu grande amigo, que deixou grandes saudades no ano passado, nos deixou, que é o Fernando Coelho, que foi deputado federal e vice-líder do MDB na Câmara de Deputados. Ele vai nos brindar com esse livro, Direito a Volver e o Golpe Civil-Militar em Pernambuco,
em 1964. É um livro bem interessante porque ele vai trazer uma visão do movimento de 64 aqui no Nordeste, tá? É uma coisa que ele vai trazer uma visão aí Pernambuco, mas também uma visão do Nordeste, tá? Um outro livro que eu queria trazer também, esse mais voltado à Era Vargas, a gente saindo do pós-64 indo para a Era Vargas, que é esse aqui, A Invenção do Trabalhismo, da professora Ângela de Castro Gomes, onde ela traz do ponto de vista, um livro mais teórico, onde ela traz uma discussão sobre a questão do trabalhismo aqui no Brasil, e principalmente esse trabalhismo aí durante a era Vargas. Tá? E por fim, um livro do professor Fernando Henrique Cardoso, que é essa coletânea aqui de 1975, Autoritarismo e Democratização aqui no Brasil, do professor Fernando Henrique Cardoso. Esse livro aqui é de 1975, mas é um livro que tem textos clássicos aí que vão trabalhar vai trabalhar a questão do autoritarismo e também textos que vão trabalhar a questão da democracia aqui no Brasil. Tá? 1975 é um período em que o Brasil está passando aí por um processo aí um processo onde a sociedade civil está se reorganizando e clamando por democracia. E no caso, esse livro é um livro que vai trazer algumas informações também bem interessantes para vocês, tá? Bem, gente, basicamente são esses. Tem vários, né? Tem vários livros que eu poderia conversar com vocês, mas por hora são esses aí que eu queria trazer, tá? Falando agora de documentários, de filmes, eu na área da ciência política, e aí vou trabalhar agora a questão. Nós falamos da Era Vargas, falamos de constituições, falamos de regimes, falamos da questão do autoritarismo, né, que é um tema bastante interessante para se trabalhar na área da ciência política e da teoria do Estado também, a questão do constitucionalismo também durante esse período. Mas eu queria trazer também aí algumas informações para vocês sobre filmes, aí voltando essa discussão de filmes, sobre regimes políticos, a questão do totalitarismo. Eu indicaria três filmes, entre filmes e documentários. O primeiro deles, para quem quiser conhecer um pouco a questão do nazismo, eu chamaria a atenção para vocês para esse documentário chamado O Triunfo da Vontade, que é um documentário que foi encomendado pela propaganda nazista, né? Ele é da década de 30. É um documentário oficial, mas que traz uma visão bem interessante do que é o regime nazista, as manifestações, os grandes comícios liderados por Hitler, né? Acho que um outro filme também bem interessante que vai dar uma visão sobre regimes totalitários é o Julgamento de Nuremberg. É um filme que vai falar sobre a questão do julgamento dos líderes nazistas pós Segunda Guerra Mundial. Tá? É um filme também, Julgamento de Nuremberg, bem interessante, porque vai trazer o julgamento dos líderes nazistas, e esses líderes que vão ser julgados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e outros crimes também, tá certo? E um outro documentário, um outro filme bem interessante, eu estava até recentemente lendo e vendo, assistindo e vendo um pouco mais, lendo um pouco mais sobre ele, que é o Doutor Zhivago, que é um filme de 1965, mas é um filme colorido, um grande filme, que vai trazer, o filme na realidade é o amor, né? É o amor entre o Zhivago e a Lara, um amor que, como é que eu posso dizer a vocês, é um amor que supera as guerras e as revoluções, mas o pano de fundo exatamente é a Primeira Guerra Mundial e principalmente a Revolução Russa. Acho bem interessante porque aí para você conhecer, obviamente,
o que foi o comunismo, o que foi a União Soviética, você tem que compreender o que foi a Revolução Russa. Então também é um filme bastante instigante, que vai levar vocês aí a uma discussão sobre comunismo, sobre socialismo, sobre totalitarismo, mas também sobre a Revolução Russa, que foi uma revolução importantíssima e que mudou não só o destino da Rússia, mas o destino também da Europa e praticamente de toda uma geração aí no século XX, tá? Então, gente, muito obrigado aí pela atenção, espero ter ajudado, né? E um grande abraço para vocês. Muito obrigado.